Portanto, agora, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Entenda uma coisa, irmãos. Quando ele fala que não há condenação, a palavra condenação também significa não há maldição. Para quem? Para aqueles que estão em Cristo. O que é estar em Cristo? Será que estar em Cristo é só estar dentro de uma igreja? Claro que não. Estar em Cristo é estar vivendo de acordo com a palavra. Quando nós decidimos viver o que está escrito, praticar a palavra, aí nós estaremos e estamos em Cristo. Uma pessoa que está na igreja todos os dias, mas não está vivendo de acordo com a palavra, apesar da pessoa estar dentro da igreja, mas a pessoa ainda não está em Cristo. Então não se engane, aquilo que a gente sempre fala, o fato de uma pessoa frequentar uma igreja, uma boa igreja, como a nossa, como tantas outras, não significa nada ainda. Porque estar em Cristo é muito mais do que estar dentro de uma igreja, do que ser membro de uma igreja, do que ter a carteirinha de membro da igreja. Estar em Cristo é muito mais do que isso. Estar em Cristo é estar vivendo de acordo com a palavra. Amém? E quando a pessoa está em Cristo, quando a pessoa está de acordo com a palavra, não está só dentro da igreja, aí ele fala o que no começo? Volta aí. Portanto, agora, nenhuma o que? Condenação há. Então preste atenção, irmãos. Ele está falando que para aquele que vive na palavra, não há condenação, não há maldição. Não tem por que a pessoa ficar com medo do diabo. Não tem por que a pessoa ficar com medo se alguém fez uma macumba, se alguém jogou uma praga, se alguém rogou uma praga, se alguém tem inveja. A pessoa não tem que ter isso. A gente vê nos dias de hoje que muitos cristãos, muitos crentes, muitos evangélicos estão dentro das igrejas, mas ainda acreditam que uma macumba pode pegar, ainda acreditam que uma inveja pode pegar, que uma praga rogada por alguém pode pegar. Como é que pode, irmãos? Se a Bíblia fala que não há maldição para aqueles que estão em Cristo Jesus, isso não tem como. Agora é claro, por que as pessoas elas vivem com esse receio, acreditando que o mal pode lhe atingir? Porque estão dentro das igrejas, mas não estão na palavra. Estão entendendo? Você não tem que estar só dentro da igreja, você tem que estar na palavra. E quem vive de acordo com a palavra, quem está em obediência à palavra, sabe, como diz lá no livro de Números, que contra Jacó não vale encantamento, não tem praga, não tem macumba, não tem inveja. Mas ainda a gente vê que muitos cristãos estão dentro da igreja, inclusive dentro da nossa, aquela pessoa que, pastor, ora por mim, porque eu acho que eu estou sendo vítima de uma inveja, estou sendo vítima de uma macumba. Você não deveria estar preocupado com isso, porque se a sua vida está de acordo com a vontade de Deus, nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará em sua vida. Mas se há um medo, se há uma dúvida em relação a isso, se há um receio, é porque a pessoa sabe que está dentro da igreja, mas não está vivendo de acordo com a palavra. Então não são poucas pessoas que estão vivendo assim. E por isso, a palavra de Deus, ela nos mostra que aquele que está em Cristo, não há condenação, não há maldição. Não tem esse negócio de ficar agora preocupado, né? Às vezes a pessoa sai da igreja e está chegando perto de casa, encontra um trabalho de macumba, um trabalho de bruxaria, a pessoa fica com medo. Não, o cristão não pode ter isso, porque ou somos de Deus ou não somos, ou você é de Deus ou não é, não tem coluna do meio, não tem meio termo. Jesus disse sim, sim, não, não. Então se você crê, como a música que cantamos aqui, Deus é comigo, quem crê que Deus é contigo, diga amém. Você acabou de cantar. Mas como você pode falar que Deus é com você e ao mesmo tempo você acredita que se alguém fizer um trabalho contra você vai lhe atingir? Como é que pode? Mas não são poucas pessoas que estão vivendo assim, tem muita gente assim. Agora, a partir do momento que a pessoa entende que quando ela
se coloca de acordo com a palavra, passa a viver em obediência à palavra, passa a viver de acordo com os ensinamentos do Senhor Jesus, então ela não tem o que temer, ela não tem medo, nem de praga, nem de macumba, nem de inveja. Se aparecer um trabalho lá na rua daquela pessoa, ela estende a mão, ora e abençoa a vida daquela pessoa, desfaz o mal, né? Sem chutar, sem fazer aquelas coisas, né? Mas ali não precisa, só a pessoa estende a mão e abençoa. É aquela pessoa que, se tiver uma escada na rua onde está passando, ela não vai ficar com medo de passar embaixo da escada, porque ouviu falar que se passar embaixo da escada dá o quê? Azar. Irmãos, o que tem de crente que não passa embaixo da escada, e quando passa ainda faz o... esquece, né? É aquela pessoa que, se vê o gato preto, fica tudo arrepiado. Ai, meu Deus do céu. Não pode, irmão. Nós temos que viver em Cristo. Nós temos que viver de acordo com a palavra de Deus. E se ela está falando que não há nenhuma condenação, não há nenhuma maldição, então não há. Amém? Ao invés de você ficar preocupado, porque tem gente que é assim, né? Qualquer coisinha que sonha, eu sonhei, eu acho que fizeram um trabalho. Pastor, interpreta aí para mim. Se Deus não revelou para você, como é que Ele vai revelar para o pastor? Então, mas sabe por que a pessoa vive preocupada com isso? Uma vez uma pessoa veio aqui pedir oração para mim, muitos anos, aqui mesmo nessa igreja. Aí eu pus a mão na da cabeça, fiz a oração, a pessoa fechou os olhos. Quando eu terminei a oração, ela falou assim: e aí, pastor, o que o senhor viu? O que o senhor sentiu? Sentiu um arrepio aí? Quer dizer, a pessoa, ela quer ver, ela quer sentir. E não tem nada disso, irmão. Ainda que alguém possa querer um mal de você, ainda que alguém possa querer lhe prejudicar, a Bíblia fala que não há maldição, não há condenação para quem está em Cristo. Amém? Quem está em Cristo aí, diga amém. Se você não estava, você vai estar a partir de hoje. Aí você vai viver em paz, você vai viver sossegado.